turma, tudo bom? É mais um encontro. Hoje nossa meta é trabalhar os conceitos básicos de ecologia, na última aula. Hoje nós vamos fazer a correção, que também vai servir como revisão da temática de ecologia, que é exatamente a terceira atividade, nossa última aula, né? Essa temática também vai ser cobrada na avaliação global, que vai acontecer nas próximas semanas, mas precisamente, se eu não estiver enganado, dia 8 de abril. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui as questões. A primeira questão da atividade diz o seguinte: a ecologia é uma parte da biologia que estuda a relação dos organismos com o meio que os cerca. Os organismos interagem entre si e com todas as partes não vivas do ambiente, tais como solo, água, temperatura e umidade. Essas partes não vivas são chamadas de quê? Nós sabemos que a ecologia ela classifica a biologia em dois tempos: fatores bióticos e fatores abióticos. Mas vamos aqui. Os seres não vivos são chamados de fatores abióticos. Então, quando a gente fala em partes do ambiente, como solo, água, temperatura e umidade, então logo essa parte do ambiente não tem vida, ela não reproduz, não nasce, não morre. Então, essa característica são de seres não vivos. Logo, a gente já classifica como seres abióticos. Mas vale ressaltar que cada ecossistema é formado por conjuntos de seres vivos. Então, se eu sei que os fatores abióticos são aqueles que não têm vida, que não nascem, que não reproduzem, que não morrem, então quem são os fatores bióticos? São os seres que vivem em um determinado local, são seres vivos que interagem entre si e também com fatores abióticos, sofrem ação direta, mas também os afetando. Os principais fatores abióticos não vivos são relevo, solo, quantidade de chuvas, variações da temperatura ao longo do ano e intensidade de ventos. Logo, o conjunto de todos os seres vivos de um ecossistema, ou seja, o conjunto dos fatores bióticos, que são os fatores que têm vida, recebe o nome de comunidade. Então, a pergunta é: essas partes não vivas são chamadas de quê? Como nós vimos há pouco, de acordo com a explicação, essas partes não vivas são os fatores abióticos, certo? Próxima questão. Segunda questão. Quanto aos ecossistemas, é correto afirmar que, primeiro, se refere ao conjunto dos componentes exclusivamente bióticos. Mas vamos analisar cada uma delas para a gente ver qual é a correta? Então vamos lá. Quando ele diz aqui que o ecossistema, se refere ao conjunto dos componentes exclusivamente bióticos, vamos lá. O que é um ecossistema? É o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Então, quando é enunciada a questão disso, se refere ao conjunto de componentes exclusivamente bióticos, esse item se torna falso, porque o ecossistema é exatamente o quê? É a interação do meio ambiente com um todo, o equilíbrio do ambiente. Então, o 1 é falso. Vamos lá para o 2. Produtores, consumidores e decompositores são as três categorias de seus componentes abióticos. Então, já sabemos que os componentes abióticos são seres não vivos. Mas aí eu pergunto, o que são produtores? O que são consumidores? O que são decompositores? Produtores são os seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento, como as plantas. Os consumidores somos nós, somos seres que nos alimentamos de outros seres, certo? E os decompositores são as bactérias, os protozoários, são seres que comem a matéria morta. Então, é correto dizer que produtores, consumidores e decompositores são as três categorias dos componentes abióticos? Falso, porque abiótico são os seres não vivos, enquanto que o produtor e consumidores, como também decompositores, são seres vivos, Então, aqui nós temos, reforçando, os componentes abióticos, por sua vez, são aqueles fatores não vivos, como a luz, a temperatura, os nutrientes, o solo e a água. Vamos para o item 4.
se referem ao ecossistema dos componentes exclusivamente abióticos. Falso, né? Nós já vimos anteriormente que o ecossistema, né, é uma interação, é um equilíbrio do meio ambiente. Falso. 8. Um aquário, né, um lago e uma floresta são exemplos de ecossistemas, embora possuam tamanhos diferentes? Verdade, né? Porque nesses ecossistemas tanto contém seres vivos como seres não vivos. Verdade. 16. O ecossistema se refere ao conjunto de componentes bióticos e abióticos. Verdade também, né? Mostrado aí já anteriormente, discutido, como também no item 8. 32. Sua extensão não é percorrida por um fluxo de energia e matéria, não estabelecendo diferentes níveis tróficos. Então, quando a gente fala em níveis tróficos, vemos aqui, ó. O que são níveis tróficos? Nada mais são um grupo de organismos que possuem hábitos de alimentação diferentes, semelhantes, e que conseguiram seu alimento pelo mesmo número de passos em uma cadeia alimentar. Todas as plantas, por exemplo, ocupam o mesmo nível trófico, assim como todos os animais herbívoros. Ou seja, os níveis tróficos são seres que vivem em uma cadeia. Vou usar aqui o item 2 como exemplo. Produtor, que são os produtores? Vamos dizer, o capim é um nível trófico, o capim. Consumidor, quem vai comer esse capim? O consumidor, que é o segundo nível trófico. E quem vai comer o boi? Né? Vamos dizer, o boi comeu o capim. Quem vai comer o boi? Nós. Nós somos um outro consumidor. Então, nós vivemos numa cadeia alimentar, onde cada ser tem seu nível trófico estabelecido, certo? Então, o 32 é falsa. 64. Pode ser definido como biocenose mais biótipo, sendo biocenose sua comunidade, biótipo conjunto de elementos abióticos do ambiente. Verdade. Então, quando o ecossistema ele conjunta, né, todas as comunidades, todos os seres vivos e não vivos compreendem o ecossistema. Então, nós temos a 64 correta, ou seja, dentro desses itens, quando se trata de ecossistema, o item 8, o item 16 e o item 64 estão corretos. Então, como resposta, a soma dos itens corretos. Então, 8 mais 16 mais 64 vai dar exatamente 88. Então, a letra E é o item correto, ok? Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, que é a terceira, né, ela trata dos organismos autótrofos e heterótrofos. Mas vamos lá. Qual das alternativas distingue organismos heterótrofos e organismos autótrofos? Vamos lá, o que são organismos heterótrofos? Organismos heterótrofos são aqueles organismos, né, que não têm condição de produzir seu próprio alimento. Ele sempre adquire o alimento de algum lugar, de alguma forma. Por exemplo, nós, seres humanos, animais, de uma forma geral, nós adquirimos nosso alimento através de outros seres. Nós não somos capazes de autoproduzir nosso alimento, certo? Enquanto que os organismos autótrofos, eles têm essa capacidade de produzir o seu próprio alimento. Exemplo de organismos autótrofos são as plantas, os vegetais, de uma forma geral. Então, eles se reproduzem, certo? Eles produzem seu próprio alimento, não necessitando adquirir ou requerer de um outro ser vivo. Compreende? Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte: somente organismos heterótrofos necessitam de substâncias químicas do ambiente. Isso é verdade? É falso, certo? É falso porque os organismos autótrofos também necessitam de compostos químicos, independente dos heterótrofos ou dos autótrofos. Todos dependem de componentes e substâncias químicas do ambiente para sobreviver, né? São as principais: metais, nitrogênio, fósforo, carbono, água, entre outros. Possibilita e facilita o metabolismo, né? O nosso metabolismo. A letra B. Somente organismos heterótrofos fazem respiração celular? Falso. Os autótrofos também realizam respiração celular. As plantas respiram, não é isso? Então, todos os seres, eles respiram. Letra C. Somente organismos heterótrofos possuem mitocôndrios? Falso. As plantas possuem células vegetais e as células vegetais também possuem mitocôndrios, ok? Letra D. Somente organismos autótrofos podem viver com nutrientes inteiramente inorgânicos? Aí nós temos o item verdadeiro. Apenas os organismos autótrofos conseguem viver com nutrientes inteiramente inorgânicos. Nós, né, os seres heterótrofos, não têm essa capacidade, né? Eles precisam tanto de organismos inorgânicos
como nutrientes orgânicos para poder sobreviver, certo? Então, a letra D é a letra correta. Mas analisando a letra E, somente organismos autótrofos não requerem gás oxigênio? Falso. As plantas, que são autótrofos, necessitam do oxigênio para a respiração celular. Então, tanto nós, seres heterótrofos, como as plantas, seres autótrofos, necessitam do oxigênio para compor o ciclo de respiração. Sabemos que nós expiramos o oxigênio que são liberados pelas plantas. O nosso organismo faz a troca gasosa, captura o oxigênio que nós respiramos e liberamos o gás carbônico para o ambiente, que são capturados pelas plantas, e assim faz o ciclo de respiração. Então, há necessidade para completar essa respiração tanto dos seres autótrofos como os heterótrofos, ou seja, das plantas e dos animais, beleza? Partindo agora para a quarta questão. Qual é a afirmativa correta? Então, nós temos aí 5 itens. Qual delas contém a afirmativa correta? Vamos analisar cada um. O local do ecossistema onde vive uma determinada espécie é denominado habitat? Então, o que é habitat? É o local em que uma espécie vive, não é isso? Então, o local do ecossistema onde vive uma determinada espécie é denominado de habitat. Não é isso? População. O que são populações? São conjuntos de indivíduos geneticamente iguais? Não. População é o conjunto de seres da mesma espécie vivendo no mesmo lugar em um determinado período de planta. Não quer dizer que eles têm que ter obrigatoriamente geneticamente iguais. C. Clone é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo habitat? Não. Clone quer dizer o quê? Que são organismos que são geneticamente iguais. Então, isso é clone. Independe do habitat em que eles vivam, mas que sejam geneticamente iguais. D. Ecossistema é a palavra empregada para indicar o conjunto de populações em um ambiente. Ecossistema é a interação entre fatores bióticos e abióticos, já discutido na questão anterior. Então, não podemos dizer que é a palavra que vai indicar o conjunto de populações, não. Comunidade é a palavra que indica o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habita uma região. Então, comunidade, ela não vai especificar uma única espécie. Então, comunidade são o quê? Grupo de diversas espécies. Elas vão estar habitando em uma mesma região, compõem a comunidade. Então, dentro de todas na análise de cada item, foi perceptível que a letra A é a correta, em que o local do ecossistema onde vive uma determinada espécie é determinado habitat, certo? Então, vamos para a quinta questão. Na Amazônia, as preguiças vivem tranquilas, alimentando-se de folhas. O corpo desses mamíferos tem a coloração em tons de cinza, esverdeado, o que dificulta que elas sejam facilmente vistas pelos seus predadores, as onças sucuris e gaviões. Então, o texto descreve o que? Ele está falando o local onde as preguiças vivem, não é isso? Então, ele está se referindo exatamente a quê? Vamos lá, nicho ecológico. Então, nicho ecológico é o conjunto de condições e recursos que permitem a uma espécie sobreviver no ambiente. Podemos dizer que ela representa o papel ecológico de um indivíduo no ecossistema. Ou seja, o nicho ecológico caracteriza o local em que ser vivo e que tem a condição de sobreviver naquela região, onde lá é ofertado a condição dele se alimentar, viver, tenha recurso para beber, para se alimentar e sobreviver naquele determinado ambiente. Então, esse pequeno texto, ele descreve o nicho ecológico das preguiças, certo? Então, vamos aqui para a nossa última questão de hoje. Analise as alternativas a seguir. Um organismo, 2 sistemas, 3 moléculas, 4 átomos, 5 tecidos, 6 órgãos, 7 células. A alternativa que indica corretamente a sequência lógica dos níveis de organização dos seres vivos é. Então, nós vamos usar esses níveis e identificar qual é a ordem, vamos dizer assim, crescente, a sequência lógica desses níveis. Então, vamos observar aqui essa figura, onde a gente consegue visualizar melhor essa ordem do nível trófico. Então, o ser vivo, ele surgiu de átomos. Esses átomos foram se desenvolvendo, se multiplicando, formaram moléculas. As moléculas deu as organelas. Das organelas, se juntaram, formaram as células.
As células se multiplicaram, formando os tecidos foram se desenvolvendo, aí formaram os vários órgãos que nós temos, os sistemas, né, onde são divididos os órgãos, os organismos, que são os seres, as espécies, as diversas populações que formam as comunidades formam o ecossistema forma a biosfera, o planeta em que nós vivemos. Então, obedecendo essa sequência lógica aqui pela ilustração, nós podemos analisar aqui e concluir que a alternativa correta segue essa lógica, né? Que é exatamente a alternativa B. Então, a gente enfatiza o quê? Que os níveis de organização em biologia constituem uma hierarquia que facilita a forma de estudar a vida. À medida que analisamos os níveis que nós fizemos aqui há pouco, né, a gente vai observando o nível de complexidade de cada nível, vai aumentando, né, a complexidade deles. Então, nesse texto, conheceremos melhor cada um desses níveis estudados nas ciências biológicas, iniciando com o átomo. Né? Então, né, vocês podem ter acesso a esse texto usando o livro didático de vocês, a videoaula que já foi postada, certo? E aí vocês vão observar aqui que ele surge do átomo e vai até a grande biosfera, né? Complementando assim toda a sequência lógica dos níveis de organização celular, certo? Então, turminha, por hoje é isso. Muito obrigada pela participação de vocês, bons estudos, estudem, revejam a videoaula, né? Estudem no livro didático se tiverem, se não, podem pesquisar pela internet, vocês têm liberdade para isso, né? E até o nosso próximo encontro, onde eu vou voltar com uma atividade de revisão e na sequência vocês farão a avaliação global. Um abraço, boa noite, bons estudos!